à frente, quando foi estruturar os seus produtos, ela desenvolveu a plataforma White Label Simple, né? Que ela permite, com a própria marca da própria empresa, da empresa que está começando, do autônomo, enfim, ele ter a sua própria página de internet, sendo ela individual ou linkada à sua própria... ela de uma forma individualizada, ou ela linkada no próprio site através de API, que permite com que os próprios clientes possam usufruir ali da questão da operação cambial, né? A gente também tem, além do Simple, a questão, por exemplo, do link de pagamentos, né? Então, hoje, a Frente Corretora é a única corretora que possui essa tecnologia de possibilitar com que um importador, por exemplo, né? Um exportador faça um link de pagamentos para um cliente aqui no Brasil, o cliente pague com o Pix e a gente faça todo o processo de forma extremamente otimizada. Um outro produto que também está chamando muita atenção dos nossos parceiros é a questão do Pay with Pix, de que é você pagar com Pix no estrangeiro. Então, assim, é algo fantástico a gente levar o Pix e abrir o mercado cambial nacional para o público estrangeiro. Então, isso para a gente está sendo uma grande, uma chance enorme de ser disruptivo, né? De possibilitar, como você destacou, situações de trazer empresas que talvez nem tenham tanta tecnologia ou que conheçam tecnologia para um outro patamar. E fora que o posicionamento de vocês, eu falo como empreendedor e como CEO da Cobalt, né? A nossa ideia desde o início da Cobalt foi uma ideia disruptiva e teve alguns problemas, tá? Não posso falar que foi tudo mil maravilhas, porque para enquadrar as nossas ideias dentro de alguns players, eu confesso que tem alguns que falam, Samu, eu te amo, mas eu te odeio também, porque quando você vem, acaba que eu tenho que mexer em tudo. Porém, essas facilidades... que literalmente são facilidades, acabam literalmente agregando muito no mercado. Porque a gente pode usar esse exemplo do exportador, né? Ninguém quer mais ligar para o tesoureiro e falar assim, então, quanto que está a taxa de câmbio? Aí o tesoureiro vai tentar ganhar ali o spread dele. Ninguém mais quer fazer isso. Exatamente. Sendo bem honesto, por quê? Hoje, nós estamos num mercado tão globalizado que se as empresas que não se posicionarem, agentes de câmbio, com um pensamento de que o câmbio é um produto de intermédio, tá? É um produto, ele não é o produto final nunca. Ele é um produto que vai conectar pontos. É exatamente isso. E cada vez mais as empresas que não entenderem isso, vai ficar para trás e vai ficar sem operação, porque ninguém mais corre esse tipo de problema e tem tempo para falar, nossa, então, vamos ligar lá para ver como que está a taxa e tudo mais. A tecnologia acaba literalmente facilitando muito, porque se antes eu precisava de 6 agentes de câmbio para encontrar a melhor taxa, eu vou numa frente corretora e falo, olha, eu tenho essa operação, vocês conseguem fazer? Eu vou numa Cobalt e falo, olha, eu sei que vocês fazem um negócio com a frente, mas eu quero uma tesouraria apartada, que também é um dos nossos serviços, mas literalmente ele tem um bom serviço com um agente liquidante, como a frente, e como uma empresa de intermédio, que é a Cobalt. Ele tem facilidade, ele tem uma consultoria especializada, ele literalmente não se preocupa. E, no final, para o empreendedor, é a coisa mais importante que tem. O empreendedor, ele literalmente tem que estar preocupado com outras coisas, com o ROI da empresa dele. Claro. Agora, se ele ficar realmente se preocupando com problemas de intermédio, acaba realmente burocratizando. E eu enxergo que a frente, ela fez essa movimentação para tirar isso. E é por isso que vocês estão crescendo no nível que vocês estão crescendo. Sim, até você falou, eu até ia fazer essa pergunta, né? Você me instigou a trazer esse questionamento, né? Até pelo recente passo tomado por você, né, através da Cobalt, né? Novos empreendedores, profissionais liberais, autônomos, né? Que queiram, por exemplo, ganhar dinheiro com o mercado cambial. Sim. Na sua visão, até por ter acabado de fazer esse passo, a tecnologia hoje utilizada pela frente acaba facilitando essa, vamos dizer assim, essa tomada de decisão? Você vê que é possível com que, né, esses, né, autônomos, profissionais liberais, eles possam ganhar dinheiro através do câmbio e, obviamente, da tecnologia da frente? Sim, sim. Principalmente porque você tem um mercado internacional muito agressivo. Então, vamos tirar toda a questão mercadológica ali de taxa, que seria o trade, né, o tradicional trade. Mas, por exemplo, se você for exportar uma caneca, às vezes o material, a fabricação lá de fora acaba
que assim, dando um ROI maior para o seu negócio. Porque você está comprando de fora. E você tendo o intermediador como à frente, acaba facilitando para você receber no dia, para você fazer todo o pagamento ok, para você ter a BL, não ter nenhum problema. Então, novos negócios, eu sempre costumo dizer isso, né? Primeiro você empreende no negócio dos outros, depois você pesquisa, aí você repesquisa, você pergunta para terceiros, Claro. você tem certeza sobre o que você vai fazer e depois você minimiza custo e aumenta a receita. Como você vai fazer isso? É simples, de forma clara e fácil. Acham os melhores fornecedores, que geralmente são fornecedores externos pela história brasileira de ser um produtor, mas não formalizador, né? Então, você tem mercados mais quentes, né? Como China, Estados Unidos, né? Que você consegue importar muita coisa. E essa importação automaticamente vai aumentar a sua escala de operação, porque o que era antigamente, o pessoal fala assim, nossa, importar é um sacrifício. Então, por mais que eu vou perder R$5 nessa caneca, eu vou comprar do mercado brasileiro, porque eu não sei quando vai chegar, eu não sei se eu vou receber o pagamento, porque assim, é um cenário que a gente está acostumado, né? Empreendedores mais antigos têm essa visão, muitos. Inclusive, é uma visão que cada vez diminui. Mas para novos negócios, e esses empreendedores antigos estão se mudando para isso, é justamente a praticidade e a facilidade de usar, por exemplo, um player como a Frente, utilizar um player como a Cobalt, utilizar os dois porque a gente tem serviços diversos, acaba literalmente diminuindo muito o custo porque eu consigo importar com segurança, consigo exportar com segurança também, consigo ter tranquilidade em relação a pagamentos, então eu não vou ter problema de literalmente a minha ordem de pagamento estar parada 30 dias. Em paralelo, eu consigo literalmente abraçar mais o mercado. Porque apesar de todos os negócios terem uma necessidade de ser segmentado, a gente não concorda de ser muito de varejo, né? Você tem alguns riscos de mercado, mas assim, apesar de todos serem segmentados, tem muita coisa para você fazer dentro do seu segmento. Só que, muitas vezes, justamente por esse preconceito contra o mercado financeiro antigo, dessas problematizações, o pessoal recusava muito a oportunidade, né? Eu particularmente, participo de algumas negociações, principalmente do ramo petrolífero. Tem muita gente que antigamente falava assim, cara, não tem como fazer isso. E hoje em dia você tem posto de gasolina que compra o seu próprio petróleo. E você fala, pô, caramba, que diferente. Mas justamente por que isso está acontecendo? E por que esses novos negócios sempre tem que estar com 2 olhos no mercado cambial e agir de acordo com players como a Frente, como a Cobalt. Justamente para você ter um produto a ofertar mais barato, que realmente sempre vai ter essa possibilidade, e, em paralelo, você também ter uma exponencialidade maior, para justamente o quê? Às vezes, você vai fechar com um cliente, mas pelo fato de o seu cliente ter que fechar um câmbio, ele não vai querer fechar. Mas você trazendo essa praticidade, justamente com todo o histórico da Frente, da Cobalt, acaba dando uma ótima segurança para o seu cliente e, assim, 2 clientes para novos negócios é ótimo, né?